Investidores, the bull market is back. O bull market está de volta e os criptoativos estão acelerando para uma nova fase de alta. A esperada fase de alta dos criptoativos está se iniciando. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês porque que eu acredito que este mercado tem tudo para decolar nesses próximos meses e é importante eu colocar o disclaimer para quem está chegando pela primeira vez que esse aqui não é um vídeo de trading, eu não vou falar o que vai acontecer no curto prazo, o preço que é para você comprar, o preço que é para você vender. Aqui a gente faz análises mercadológicas, análises gerais do mercado, então isso que eu vou passar para vocês nesse vídeo vai ter um efeito no mercado nas próximas semanas e meses. Portanto, amanhã, depois, semana que vem, pode ser que a gente tenha volatilidade e é provável até que teremos, tá bom? Então, vamos dar esse giro para conferir gráficos, fatos e dados. Eu só quero deixar o convite para vocês que chegaram aqui pela primeira vez, se juntarem a nós, se inscrevendo no canal Investidor Smart para ser parte da comunidade de investidores que mais cresceu no YouTube nesse último período de um ano. Vocês que já são espectadores frequentes do nosso canal, deixo o convite para serem membros. Conheça o nosso programa de membros. Antes de sair desse vídeo aqui, ó, tem o botãozinho Seja Membro. Você clica para conhecer o programa. Além de dar acesso a todas as análises exclusivas do canal, você também vai receber o passe, o VIP Pass, para você entrar para a nossa comunidade do Telegram, onde nós temos investidores que compartilham dos mesmos objetivos que você e que estão lá discutindo os assuntos mais importantes do mercado, basicamente o dia todo, certo? Então, feito esse convite, a gente parte aqui para o conteúdo, porque o Bitcoin, basicamente, investidores, está descolando do mercado tradicional. Por que a gente tem que falar do Bitcoin? Fala da altcoin, fala da geminha que vai explodir. Cara, não adianta a gente analisar esse mercado se a gente não olhar o ativo que imprime a dinâmica e que dá a direção para que movimentos em altcoins aconteçam. Então, a gente tem aqui, basicamente, no último período de 40 dias, o Bitcoin entregando performances acima da performance do mercado tradicional. No ciclo passado, a gente teve um momento em que o Bitcoin explodiu e as ações, os investidores do mercado tradicional ficaram para trás assistindo a gente ganhar dinheiro. E existe uma expectativa de que a gente possa viver um momento como esse, nesse ciclo, e esse momento ainda não aconteceu e a gente está descolando nesse momento. Veja que a Nasdaq e o S&P estão ficando aqui para baixo, enquanto o Bitcoin está decolando, né? E esse assunto foi conversado em um painel da CNBC, onde o Jay Jacobs, da BlackRock, basicamente falou que o Bitcoin prospera quando você tem mais incerteza. Incerteza é o que a gente mais tem no mercado atualmente, né? E ele disse que basicamente o Bitcoin está descolado das ações de tecnologia. Para muitos, o Bitcoin é considerado um beta da Nasdaq, que é o principal índice de ações de tecnologia da Bolsa Americana. Para mim não, ele é um ativo à parte e ele, apesar de alguns momentos acompanhar os mercados, o Bitcoin é o Bitcoin, tá? E foi exatamente isso que o Jay Jacobs falou lá nesse painel da Bloomberg. A mocinha até entrevistou ele e ela já começa perguntando se a gente está vendo o Bitcoin descolar das ações americanas. Dá uma olhadinha é que ela fala inglês aqui, né? This is the moment. Is now about to decouple from U.S. tech stocks. Many are talking about sell U.S. assets kind of behavior in the global markets. Olha o que ela disse. Muitos estão falando para vender ações em função do comportamento dos mercados globais. Do you think this is the moment? Você acredita que esse é o momento para ter exposição em Bitcoin em função desse descolamento? E basicamente, o Jay diz que sim, investidores. E as pessoas perguntam, mas de onde vai vir fluxo? De onde vai vir dinheiro? Sempre tem essa rapaziadinha que fica vindo perguntar, mas de onde vai sair dinheiro? Brother, dinheiro no mundo é o que mais tem, tá? Veja que a gente tem um comportamento interessante no ouro, né? O ouro, medido aqui pelo ETF GLD, atingiu um spike em volume que me chamou bastante atenção nessas últimas semanas, tá, investidores? Dá uma olhada aqui, ó. Normalmente, quando a gente tem volumes deste nível, deste patamar, olha só, a gente vê o ouro físico, aquele ouro, gold mesmo, como a gente conhece. Normalmente, quando a gente tem esses spikes aqui, ó, no volume financeiro, a gente vê o ouro formando o topo. Eu venho falando para vocês que o ouro está perto de formar um topo já há algumas semanas. Eu até troquei meu Pax Gold por Bitcoin, porque eu acredito que o Bitcoin vai outperformar o ouro nesses próximos meses aí, tá? E veja que em todas essas oportunidades que a gente teve grandes spikes no volume financeiro, a gente teve o ouro formando topo. Isso aqui é uma estatística já desde, vamos colocar aqui, 2020,
100% de assertividade. E o ouro fez uma escalada e basicamente a gente viu aquele volumão de novo aparecendo. Então tô achando que a gente pode ter o quê? Rotação de capital saindo de ouro e entrando em Bitcoin, certo? Assim como o Jay falou aqui, que a gente tem capital saindo da Nasdaq e entrando no Bitcoin, tá? Capital institucional, capital pesado. A gente consegue enxergar isso também quando a gente olha o fluxo nos ETFs da Bolsa Americana, gente. Olha isso aqui, a gente tá batendo quase 3 trilhões de dólares, 3 bilhões de dólares que entraram no mercado só do dia 17 para cá, tá? Olha, segunda-feira, 381 milhões, terça-feira, 936 milhões, quarta-feira, 916 milhões, quinta-feira, ontem, 442 milhões de balanço positivo de capital que entrou para os ETFs da Bolsa Americana. A gente está começando a ver muito fluxo financeiro voltando para o Bitcoin. Veja que o próprio gráfico que mostra aqui o saldo acumulativo já indica para a gente voltou a ter saldo muito positivo depois de uma fase de retração natural. Todo mercado, nenhum mercado sobe para sempre. E a gente teve um comportamento de arrefecimento na entrada de capital pelos ETFs e agora a gente volta a experimentar novos influxos muito fortes, tal qual aqueles influxos que a gente teve quando o Bitcoin escapou lá de 49 mil dólares e pulou para 109 mil dólares, né? E uma outra via de fluxo de capital são os próprios ETFs, que agora a gente não fala só mais de ETF de Bitcoin, são ETFs de várias altcoins. Dá uma olhada aqui, ETF de Chainlink, Polkadot, Cardano, BNB, Litecoin, Solana, XRP. Eu tô falando das principais, né? Sem contar aquele ETF que tem Bitcoin e Ethereum, ETFs que tem cestas de vários criptoativos, enfim, fora as porcarias que tem aqui, meme coins também. Então, a gente possivelmente vai ver vias se abrindo para a entrada de fluxo de capital nos criptoativos nesses próximos meses, já que o próprio Paul Atkins disse que criptomoedas serão sua prioridade, tá? Ele tomou posse essa semana lá no seu cargo nos Estados Unidos e em discurso realizado nessa quarta-feira, o regulador afirmou que o foco do seu trabalho será o setor de criptomoedas. Então é bem possível que a gente tenha ele dando vazão e aprovando vários desses ETFs aqui que vão abrir vias de entrada de capital institucional para altcoins também, né? E provavelmente a aprovação também do ETF de Ethereum com staking, que vai ser que tem esse atrativo, né, desse yield adicional, coisa que institucional gosta muito, né? E aí, dando sequência aqui, investidores, eu quero só deixar o convite para vocês abrirem as suas contas na Mexi, a corretora que mais cresce no Brasil e no mundo, a corretora que hoje tem as menores taxas do mercado, tem uma excelente liquidez, o maior limite de saque sem KYC. Não faz sentido um brasileiro negociar por uma outra corretora a mais, cara. Então, abrindo a sua conta na Mexi, aqui pelo link da descrição desse vídeo, você basicamente vai ter a menor taxa do mercado assegurada. Então, não negocie mais por outras corretoras, não faz sentido. Abra a sua conta na Mexi pelo meu link, que só pelo meu link você vai ter a menor taxa do mercado assegurada, beleza? E esse aqui é um comportamento do Bitcoin, ciclicamente falando, né, investidores? Olha lá, no último ano do ciclo, no ano 4 do ciclo, a gente teve também um momento de queda no mercado no início do ano, né? Isso em 2017, que foi um ano bullish para o Bitcoin. Em 2022 também, um ano super bullish para Bitcoin e criptos. A gente também teve aquela queda no começo do ano, né? Que é até chamada aqui de bear trap, né? Uma armadilha de urso. Isso aqui é só pro investidor ingênuo ou aqueles que têm QI 82 acreditarem que é bear market, né? Mas quem tá ligado e que conhece o ciclo, que conhece o Bitcoin, que conhece os ativos, que conhece o mercado, sabe que isso aqui é só uma armadilha. E a gente tem a recuperação que já é o que está acontecendo em 2025, anos ciclicamente falando, similares a 2021 e 2017 também. A gente também presta atenção que o Bitcoin realmente está seguindo fielmente o gráfico da liquidez global, tá? O M2 global, ele explodiu, né? O Bitcoin tem um certo nível de atraso em relação a esse comportamento de injeção de liquidez nos sistemas financeiros globais. E veja que a gente já está corrigindo isso, a gente já está partindo aqui para novas máximas, né? A gente provavelmente vai romper esse topo nas próximas semanas aí, meses, né? Assim, no pior cenário. E tudo indica que o Bitcoin deve bater patamares lá na casa dos 150 mil dólares. A CryptoQuant acabou de soltar um estudo com, enfim, gráficos aqui apontando o seguinte, olha só,
alta alavancagem em long foi eliminada do mercado entre 82 mil e 88 mil dólares, indicando que as mãos fracas foram eliminadas do jogo. E grandes posições em short, de gente que estava acreditando no bear market, acreditando na queda, continuam suscetíveis acima dos 92 mil dólares, criando a possibilidade de um short squeeze, criando a possibilidade do mercado empurrar o preço do Bitcoin para cima dos 92, 93, 95, 96, para liquidar toda essa rapaziada que ficou apostando na queda do Bitcoin, né? Então a gente presta atenção nesses fatores e em um momento em que o Bitcoin vai escalando, tá? O cara vai falar, não, esticou demais, brother, ó. A galera aqui tava achando que esticou demais também. Então, ó, aqui, ó, olha quanto o Bitcoin ainda andou. Então tem que prestar bastante atenção porque essa frequência de alta que o Bitcoin tá entrando é uma frequência diferente e vai se refletir nas altcoins. Já está se refletindo nas altcoins, né? Quando a gente olha aqui os pares das criptos contra o BTC, a gente já vê várias com performances superiores ao próprio BTC. Inclusive algumas aqui da nossa lista vem tendo grandes performances hoje. Veja a Sui. A Sui foi uma das criptos que eu vinha falando. Cara, ó, tava falando aqui, a Sui é uma das que tá num ponto mais favorável, tá? Falei muito pros membros isso, mostrando pros membros. Tô analisando altcoins mais lá no membros, tá, investidores? E a própria Jasmine também, dá uma olhada como ela se recuperou bem aqui nos últimos dias. Tá batendo numa região de resistência, mas são criptoativos de excelente potencial, investidores. Veja a FET também, como ela já deu uma estilingada aqui, rompeu a linha de tendência de baixa. Quando a gente olha no time frame diário, a gente vê pivô de alta. Quando a gente olha no time frame de 4 horas, a gente tem tendência de alta, certo? Então, os criptoativos estão realizando movimentos ascendentes. Pode ver a própria Riv. Essa cripto é uma assimetria bizarra. Também, ó, fez um fundo duplo aqui, rompeu o topo, agora tá partindo para romper esse outro topo aqui. Entrou em uma tendência de alta no time frame de 4 horas, tá? E isso aqui, esse vídeo é um call de compra de curto prazo. Cara, toma muito cuidado para você montar suas posições, que esse mercado é muito volátil, vai fazendo DCA, porque se a gente tiver uma correção do Bitcoin, tem sinal de correção aqui? Esse gráfico tá apontando para onde? Para cima ou para baixo? Fala para mim. Tá apontando para cima, não tá apontando para baixo. A gente não vê nenhum sinal de correção do Bitcoin. Mas no curtíssimo prazo, tudo pode acontecer, então tome muito cuidado. Não chega comprando, montando posições tudo de uma vez aí. Muito cuidado com a alavancagem também, tá? Então, a gente segue em frente porque o mercado está, sim, retomando os movimentos de bull market. A dominância do Bitcoin nem começou a cair ainda. Ela segue em tendência de alta, tá? E o momento de alta mais forte das altcoins vai ser quando esse gráfico da dominância começar a cair. E pouco a pouco a confiança vai ser retomada, né? A confiança já está sendo retomada no mercado, reflexo dessas altas mais recentes, e a gente vai ver em algum momento a dominância do Bitcoin pivotando e muito fluxo de capital entrando para as altcoins, para a gente ver esse mercado explodir e a atividade especulativa explodir como ainda não aconteceu nesse ciclo, tá? Então, essa leitura que a gente faz para Bitcoin e criptos para essas próximas semanas, estou muito bullish, acredito que estamos retornando ao bull market. Oscilações podem acontecer? Podem. Mas a tendência geral dos preços é para cima e o Bitcoin está, sim, retomando uma trajetória que vai levar ele a romper o seu topo dos 109 mil dólares, e fica a nossa expectativa que nesse movimento as altcoins também acompanhem e sejam levadas a romper os seus topos também, como por exemplo Solana não rompeu o topo dela do ciclo passado, tá vendo? Ela fez falsos rompimentos. Espero que a Chainlink tenha uma expectativa de que a Chainlink vá lá no seu topo. Várias altcoins, várias gigantes que já eram do ciclo passado, acredito que devem entregar excelentes performances. A própria Cardano, que nem deixou de estar em bull market, tá? Veja, topos e fundos ascendentes no time frame semanal. Que mais que a gente pode pontuar aqui? A própria Ethereum, né, investidores? A própria ETH, certo? Tá apresentando aspectos de recuperação também aqui no curtíssimo prazo, certo? Apresentando tendência de alta no curtíssimo prazo, apontando para cima, e quem acreditou em bear market, errou. O bull market está de volta e a gente vai experimentar altas bem legais nesse mercado nos próximos dias e semanas aí, meses, e a gente vai estar cobrindo tudo isso aqui no canal, então inscreva-se, seja membro, junte-se a nós e a gente segue em frente. Deixe seu like para você contribuir com o crescimento do canal, para que esse vídeo chegue em mais investidores, e a gente se vê em uma próxima análise. Um forte abraço, investidores. Investidores, quero deixar o convite para vocês conhecerem o relatório oficial do canal, que tem a nossa seleção de 25 criptomoedas promissoras para esse ciclo de alta. Nesse relatório vocês também vão encontrar o Mega Gemas, que tem algumas criptos de baixo valor de mercado e potencial altíssimo, e também recebem um e-book exclusivo, materiais que vão tornar você um investidor muito melhor, com certeza, e que vão te ajudar a conseguir resultado nesse mercado. O link está aí na descrição.